maltratar um animal, e claro que ninguém deve maltratar os animais, é claro que ninguém deve maltratar os bichinhos de estimação, mas se alguém maltratar o animal, será manchete nos principais jornais. Enquanto que milhares de cristãos estão sendo mortos e nós só tomamos conhecimento principalmente através das redes sociais, porque a mídia internacional não tem interesse de divulgar essa perseguição. Agora, durante a grande tribulação, a perseguição não será em alguns países, mas será no mundo inteiro. O senhor concorda comigo? Sim. E esses mártires aqui, esses que serão mortos por amor da palavra de Deus e do testemunho que deram, não é a igreja, porque a igreja já foi arrebatada. Seriam aqueles que se converterem durante a grande tribulação. Está correta essa interpretação? Sim, observe que tem um tema aí, conservos. Sim, certo. Acredita-se que isso é mais uma especulação, que esse capítulo 6 pode se referir a povo judeu. Certo. Tá certo? E o capítulo 7 ao mundo gentil. Sim, sim. Daí ele chamar conservos se referindo aos gentios. O senhor pode ler novamente? Aos judeus. Capítulo 6, né? É. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas do nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Então, observe, conservos e irmãos. Irmãos. Parece que... Dois grupos de pessoas. Né? Lá no capítulo 20, versículo 4 do Apocalipse, estas pessoas serão ressuscitadas. Sim, sim. Né? Sim. E esse grupo aí, observe, professor Givanildo, foram pessoas salvas durante a grande tribulação. Sim. Martirizadas. Uhum. Elas estão vivas, conscientes. Sim. Tá certo? Elas sabem quem são, o que aconteceu, o que espera, quem é que vai resolver o problema da justiça. Uhum. Tudo indica que tem um corpo porque ele dá vestes e tem mãos porque tem algo nas suas mãos. Certo. Consciência do ontem, do hoje e do amanhã. Uhum. São pessoas, podemos dizer, que morreram, mas seu espírito, alma, certo? Estão vivos, conscientes. Mas eu posso dizer, professor, baseado nesse texto, falar de duas realidades. Uma realidade é sobre a perseguição que ocorrerá durante a grande tribulação. Terrível, então, terrível. Aqueles que não forem arrebatados, que estiverem na terra durante o período sombrio da grande tribulação, serão perseguidos, milhares de cristãos serão mortos, judeus e gentios, tá certo? E a segunda verdade que nós podemos extrair desse texto é que essas pessoas que serão martirizadas, elas não foram arrebatadas, não é assim? Não foi. A igreja foi arrebatada, ou seja, a perseguição que ocorrerá é para quem estiver na terra no período sombrio da grande tribulação. Observe também que eles perguntam, até quando, Senhor? Isso. Tu estás demorando. Agora observe, como o senhor falou aí, e é interessante mais uma vez que os nossos irmãos saibam disso. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus e a fé nesses dispositivos. A minha salvação é baseada em quê? Na cruz do Calvário, no sangue derramado. Quando a igreja subir, a porta da graça vai fechar. O que é a porta da graça? É o professor Saulo, o professor Givanildo, nós vivermos neste mundo, trabalhando, indo para lá e para cá, sem ser perseguido de uma maneira como está escrito aí, tá certo? E ainda morarmos no céu, porque no mundo inteiro tem pessoas cristãs, riquíssimas, que vivem bem, que falam a palavra de Deus, que não são perseguidas, porque nós vivemos na graça, favor dado, não merecido. Quando a porta da graça fechar, a salvação é pelo sangue e pela fé, porque a graça não salva, a graça é a oportunidade, ou melhor, a dádiva de aceitar. Uhum. Então, quando a graça é retirada, o sangue, que é o verdadeiro dispositivo que limpa pecado, e a fé, a mão que segura essas bênçãos, elas estarão em evidência. E estas pessoas martirizadas, elas são salvas pelo sangue, através da fé nesse dispositivo.
Muito bem. Há um outro texto, professor, bem conhecido aqui, que está em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, né? Que fala agora de uma multidão de pessoas que foram salvas de todas as nações. Deixa eu ler e eu vou pedir para o senhor explicar, não é? Por que nós estamos citando esses textos? Porque há quem defenda que aqui é a igreja que está sendo perseguida. Nós não cremos nisso. Nós cremos que são os santos que hão de se converter durante a grande tribulação, correto? Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz assim: depois destas coisas, quais coisas? Aí depois da abertura dos 7 selos, né? Dos 6 selos, digamos, e depois que João viu os 144 mil selados, aí ele diz: olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Veja bem, um dos principais argumentos dos pós-tribulacionistas é que a igreja estará na terra durante a grande tribulação, mas serão poupados, a igreja será preservada como foi Israel no Egito. A pergunta que eu faço aos pós-tribulacionistas é essa: se a igreja será poupada, como se explica que esses milhares de cristãos serão mortos, né? Então, professor, seria mais coerente nós acreditarmos que essas milhares de vidas aqui são os mártires, ou seja, aqueles que não foram arrebatados, que foram evangelizados pelos 144 mil, se converteram durante a grande tribulação e foram mortos. Está correto esse argumento? Com certeza. O que é que o senhor pode acrescentar? Observe, no primeiro momento, no capítulo 6, fala de um grupo e agora fala de outro grupo. De outro grupo. E este segundo grupo não é a causa do primeiro grupo. Uhum. Observe que o primeiro grupo é específico a conservos e a irmãos. Sim. Mas aí ele especifica. É uma grande multidão. Povos, tribos, nações e línguas que não se dobraram diante do anticristo, foram degolados, foram mortos, tá certo? E não aceitaram a imposição do anticristo, ou seja, não aceitaram o selo, o 666, não aceitaram a adoração à besta, não aceitaram as ordens, as leis do anticristo, antes preferiram ser perseguidos, viverem pelas cavernas, fugitivos, serem mortos, porque eles sabiam que 2 coisas esperavam ele. Primeiro, se eles aceitassem a imposição do anticristo, eles não morreriam, mas também perderiam sua salvação. E se eles não aceitassem, morreriam e seriam salvos. Optaram pela segunda, porque isto aí está falando de gentios, não está falando de Israel. Aí eu pediria que o senhor lesse, por favor, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, 24 do Apocalipse, por favor. Capítulo 20, versículo 4, não é isso? Diz assim: e vi tronos, sim, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Sim, por favor, professor Ivanildo. Observe que o professor Ivanildo, ele leu uma frase: e vi tronos e assentaram-se sobre ele a quem foi dado o poder de julgar. Essas pessoas já estavam ressuscitadas. Estas pessoas vieram com Cristo em glória. Por isso que João viu tronos e alguém já foi sentando neles, porque estava em corpo ressuscitado, em corpo de glória, e o trono preparado. Mas havia também uma segunda visão. Isso. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus,
e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, este grupo aí, professor Givanildo, é aquele do capítulo 6 e do capítulo 7. Então, observe que eles são conservos, eles são irmãos, são salvos. Como a igreja reinará com Cristo 1000 anos, ou por toda a eternidade, esse grupo de pessoas que não se dobraram diante do anticristo serão ressuscitados e reinarão com Cristo 1000 anos. Além disso, professor, há um texto que eu sempre gosto de mencionar, que está no livro de Daniel, capítulo 9, que é conhecido, né, como a profecia das 70 semanas de Daniel, versículos 24 e 27. No versículo 24, o anjo diz a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E aí ele fala sobre 3 períodos, né? 7 semanas, mais 62 semanas, mais 1 semana. E o anjo deixa bem claro que estas 70 semanas estavam destinadas sobre o teu povo, que é o povo de Daniel, que é o povo judeu, e sobre a tua santa cidade, que é a cidade de Jerusalém. Então, por essa razão, nós cremos que a 70ª semana, que é exatamente o período da grande tribulação, é um período de tempo que Deus vai tratar principalmente com a nação de Israel. É assim? Sim. E aí o senhor enfatiza isso no seu livro, que é exatamente onde ocorrerá a conversão do povo de Israel. Sim. Quando eles vão receber o Messias, né? Que o Messias descerá, né, e pisará sobre o Monte das Oliveiras. Então, este período da grande tribulação não é para a igreja, e sim para Israel. Não é assim? Se observe ainda, lá no capítulo 11 do Apocalipse, Sim. diz que quando as 2 testemunhas são mortas e ressuscitadas, o povo dá glória a Deus, depois de um terremoto, na cidade onde o seu Senhor foi crucificado. Está falando de judeus. Jesus foi crucificado em Jerusalém. Haverá um terremoto em Jerusalém, depois da ressurreição, de subida para o céu das 2 testemunhas. E diz a Bíblia, e o povo deu glória a Deus. Observe que começa, ou dá a entender que começa uma conversão. Muito bem. Então, hoje, na verdade, nós estamos apenas introduzindo esse assunto tão interessante, né? Mas eu tenho a certeza